Bem-vindos ao podcast Na Mesa com a Dani, do Bom Gourmet. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito gostosa, pelo menos pra mim, que é uma das coisas que eu mais gosto, que é o porco moura. O porco moura é nativo aqui da nossa região, mas ele tem origem dos porcos ibéricos trazidos aí pelos colonizadores espanhóis e portugueses. E eu quero saber se eu tô falando coisa certa, se é isso mesmo. Então eu tô com dois especialistas aqui que vão conversar com a gente e a gente vai contar um pouquinho sobre a origem do porco moura, como que é a criação, como que ele tá sendo utilizado aqui na nossa gastronomia. Isso não é isso, Thiago? A gente vai falar isso? É isso mesmo. Eu falei certo? Eles foram trazidos pelos nossos colonizadores portugueses, tem origem ibérica, isso aí mesmo? É exatamente. Exatamente isso. A gente não tem, o Charles vai poder falar melhor do que eu, mas a gente não tem como falar especificamente de qual raça, né, de qual porco veio ele, mas o que a gente sabe é que tem essa descendência espanhola. E deixa eu perguntar uma coisa primeiro, não apresentei ninguém, deixa eu me apresentar os nossos convidados. A gente está com o Thiago Abduch, que é chefe do Maria Eugênia, utiliza várias carnes, mas ele tem um encanto pelo porco moura, né, Thiago? É uma paixão. Uma paixão. É uma paixão. E aí a gente trouxe alguém que entende mais profundo do assunto, que é o Charles Novitzky. Perfeito. O Charles é zootecnista também, ele trabalha como consultor aí de vários criadores de porcos mouras e mais coisas também, ou é só específico do porco moura? Hoje o porco moura rompeu algumas fronteiras, então ele foi um grande precursor de um tema que não se falava na carne suína, que é a qualidade, então a carne de alta qualidade. E junto com isso agora vieram outras raças e outros cruzamentos. Então, além do porco moura, existem outros cruzamentos utilizando o porco moura com esse foco em melhoria de qualidade de carne. E o pior é que é verdade, porque antigamente a gente tinha medo de comer carne de porco, né? Então, se a carne de porco tivesse mal passada, era uma coisa que ninguém comeria nunca. Sim. E hoje, eu tenho visto que as pessoas servem na gastronomia, inclusive ela bem vermelhinha no meio. Hoje é possível. Eu quero que você conte um pouquinho. Vou contar. Se criou esse preconceito com a carne de porco mal passada, né, por conta de algumas notícias e algumas informações passadas de maneiras incorretas. Como, por exemplo, que a carne do porco é o transmissor, é a fonte de contaminação da cisticercose, a tão temida cisticercose, né? E aí houve sempre essa recomendação de que sempre bem passada para eliminar qualquer contaminação que tivesse. Mas não é bem assim essa contaminação. Mas, né, é uma informação que foi passada de geração para geração e criou esse estigma de que a carne de porco tem que ser sempre bem passada. Virou verdade. Virou verdade, exato. Você serve como, Thiago? Mal passada. Mal passada. Ponto menos. Ponto menos. E como é que é? O porco moura não é a única raça que você pode comer carne mal passada. Hoje em dia, os criadores todos de porcos estão criando provavelmente de uma maneira diferente, né? Eu lembro que antes a gente falava assim, porco é coisa suja, dá o resto de comida, comida velha. E não, hoje tem muito cuidado, né, com a carne de porco. Isso não é de hoje, Dani. Desde lá da década de 70, 80, quando se implementou a suinocultura industrial, que ela começou a ganhar força, esses animais não eram mais criados dessa forma, solto no meio da sujeira. A partir desse momento, quando foi implementada a suinocultura industrial, esses animais foram todos confinados, toda a dieta que ele recebia era concentrada no coxo. Então, desde lá da década de 70, 80, não existe mais esse porco que chega na nossa gôndola do mercado, né? Criado solto. Porco de chiqueiro. Porco de chiqueiro, né? Então, há muito tempo, esses animais já não são criados com aquela imagem que muitas vezes vem à nossa cabeça, né? Criado com resto de comida, andando pela propriedade em qualquer lugar. Não, há muito tempo isso não acontece. Então, eu posso afirmar que esses animais não têm risco sanitário nenhum, porque eles não têm contato com o meio externo. Então, quando se implementou a suinocultura industrial, o modelo de criação tornou essa carne segura, até porque boa parte, ou quase 100% dos animais são abatidos em frigoríficos inspecionados. Ah, que importante. E aí, Charles, eu acho legal porque eu percebo ainda que tem alguma dúvida com relação ao porco moura por ele ser criado solto e aí as pessoas acham que tem esse conflito de informação, entendeu? Eu acho que ia ser legal se a gente contasse também como que é essa origem dele aqui no Paraná, né? O Paraná começou com a criação de porco moura, foi o precursor? A história do porco moura é muito antiga, né? Uhum. Como você comentou lá no início. O porco moura ele só existe aqui no Brasil, ele não veio importado. O que veio foi o que o Thiago falou.
Durante a colonização portuguesa e espanhóis traziam animais para servir de alimentação, porque no Brasil não existiam animais de produção, não existia porco, não existia galinha, não existia vaca, não existia nada. Então tudo isso foi trazido de fora, né? E o que foi trazido de lá? Qual raça? A gente não sabe, porque naquela época não existia o conceito de raça, era o conceito de região. Então os animais de região ibérica, animais das Ilhas Canárias, onde as embarcações faziam as paradas para se reabastecer, era a origem dos animais que vinham. Sim. Então, assim, qual é a raça? Não sabemos. Quando os animais chegavam ao Brasil, né, uma parte deles era consumida, outra parte era destinada, então, para cruzamentos e aí fazer a população animal aqui no Brasil. E o moura é uma das raças brasileiras, nós temos outras raças, né? O porco moura ficou mais concentrado na região sul, no Rio Grande do Sul, onde teve uma maior influência de colonização espanhola, por conta do Uruguai e Argentina. Então a origem do moura no Brasil é região sul, mais precisamente no Rio Grande do Sul. E aí, conforme passaram os anos, né, esses animais foram sendo trazidos pelas populações para Santa Catarina e Paraná, e aí o porco moura se espalhou na região sul como um todo. Tá? Então a origem realmente dele é Rio Grande do Sul. Mas e por que o Paraná está se tornando referência? Por conta de um projeto que aconteceu lá em 1986 com um professor da universidade que pegou a raça moura, o porco moura, para trabalhar com ele. Fazia alguns cruzamentos, e aí o Paraná começou a se tornar referência. E aí mais recentemente o professor Márcio na Universidade Federal resgatou esse projeto e aí teve uma difusão maior. Quando que foi esse boom do porco moura? Porque eu não consigo me lembrar. Eu me lembro dele estar entrando aí, o pessoal colocar no menu porco moura, como se fosse o porco moura dá para ser chamado de premium? Um porco premium? Sim. Então, como se fosse um porco premium. Sim. Quando que entrou isso? E aí deixa de falar em carne suína e começa a falar carne de porco, Exato. né? Isso. Eu acho que foi início dos anos 2000 ali, não foi? Não, foi bem mais recente, Thiago. Foi em 2014 o projeto retomou. Verdade. Sim. Né? Qual que foi a retomada? Buscar indivíduos, porque ele quase entrou em extinção. Né? Não existia mais a raça moura pura controlada. Então o trabalho começou fazendo esse resgate. Ah, que legal. Aí aonde que foi? Na Embrapa, Suínos e Aves em Concórdia, onde existiam alguns animais ainda com controle genealógico, ou seja, animais que com certeza eram puros. Então parte desses animais vieram de lá. Outra parte, o professor Márcio visitou os mesmos criadores que o professor Narciso visitou lá na década de 80. Ele foi nesses produtores, nesses pequenas propriedades e conseguiu ainda alguma coisa, alguma genética. E aí ele reuniu esses animais, fez uma seleção e aí começou a aumentar o plantel. Ele é meio o criador do porco moura? O resgate? A gente pode dizer que ele foi quem resgatou o porco moura. Né? Eu acho que isso define bem, Dani. Mas o boom na gastronomia aconteceu logo em seguida, ali em 2016, 2015 e 2016, onde os chefes descobriram, né, essa carne e ficaram surpresos. O que é isso? E qual que é a diferença básica entre um porco comum e o porco moura? Eu posso falar de gordura. Eu acho que a principal questão é a gordura. A gordura entremeada, sabor e textura da gordura também é muito diferente. Primeiro porque o porco industrial ele não tem essa gordura entremeada, né? Como tem o moura, aquela capa de gordura só. O moura não. Você vê como eu acho que a briga hoje é justamente tentar comparar o porco com o bovino dentro de qualidade de carne, né? Que a gente tem o Nelore e a gente tem o Angus. E hoje a gente tem o porco industrial e a gente tem os porcos crioulos, que é o caso do moura, né? Entendeu? Então essa gordura que traz, e aí a gente entra em outro assunto que eu quero falar, que é a parte de charcutaria também, que é sensacional, um porco crioulo desse, né? Que a gente sabe desde o início com os nossos ancestrais que o que mantém a carne é a gordura. Né? O que conserva a carne é a gordura. Então, e esse daí já tem bastante gordura. Exatamente. Então, se você tem uma gordura entremeada, para uma charcutaria, por exemplo, ele ajuda muito mais a conservação. Sim. Quantos quilos tem um porco moura? Quantos ele pode chegar? Ele pode chegar a 350 próprio quilos pro abate, assim. Pro abate. Então, a gente começa, então, agora a definir o nosso mercado. O abate para carne, para cortes nobres e para pratos, até 120, 130 quilos de peso vivo. Esse é o ponto de animal abate para esse mercado.
Para charcutaria, a gente leva ele até um pouco mais pesado, 150 a 160 Mas aí quilos. é diferente o que você vai abater para charcutaria? Sim. Que é o que o Thiago comentou. O que a gente busca? Porque quer A que ele fique gordura. mais gordinho. Mais gordo. A carne do porco moura, ela é tão gordurosa a ponto da pessoa falar, não é boa, uma carne muito gordurosa, pesada, tipo um aguil? Ou não chega tanto. E depende muito do corte também, né? Então, de qual parte do porco. Exatamente, qual é o corte que mais utiliza, que é o mais famoso do Eu acho porco? que hoje a grande demanda é o ancho, né? É o ancho. É um corte que o Maria Eugênia serve lá. Esse é o mais demandado. Né? O mais demandado. O e você que consegue... Você não compra um porco inteiro. Você compra pedaços. Hoje a gente só compra... No Maria Eugênia a gente só compra o ancho dele e alguns cortes específicos para fazer charcutaria. Ah, que legal. E você vende o porco inteiro? Não. Você vende focinho? Sim. Pé? Tudo. Separam pra mim que eu preciso fazer uma receita. Tem uma receita. Eu falei pra ele. Uhum. Eu quero fazer uma dobradinha espanhola. Que preciso de focinho de porco. E você não encontra pra comprar, né? É difícil. Pô, pensa de porco moura, porco qualidade ainda, vai ficar até melhor. E você consegue vender o porco por inteiro. Então, aí essa foi uma outra participação que eu tive nessa cadeia. Uhum. Porque logo no início, a forma de comercialização era essa. Fazia o abate no frigorífico, mas não tinha o processamento. Então, se um chefe de cozinha quisesse comprar, era praticamente a carcaça inteira. Tinha que comprar inteiro. Exato. E é pesado pra caramba, né? Não, além de pesado, inviabiliza. Como que o Eu já vi uma chefe comprando. Eu já vi uma chefe que pegou um porco moura, colocou na carroça do carro e levou pro restaurante. Por quê? E nem pode, acho que hoje em dia não pode fazer isso, né? Não pode. Mas no começo, algumas pessoas fizeram esse esforço justamente para dar o start inicial. Sim. Porque se não fizesse assim, Não não tinha dá como. Para começar um movimento. Isso, né? para começar o movimento. Então, essas pessoas que começaram, a gente tem vários chefes aqui em Curitiba que a gente precisa agradecer. Porque eles fizeram esse esforço, né? Mas quando eu comecei nesse negócio, eu percebi que não, a gente precisa evoluir, precisa sair desse amadorismo e chegar em algo mais profissional. Então, uma das iniciativas que eu fui e que eu tive foi fazer o processamento. Então, hoje, Maria Eugênia, o Thiago, ele recebe o que ele quer. O que ele quer? Copa, ancho? Ok, ele recebe ancho. Você quer o focinho? Você vai receber só o focinho. Então, tudo isso legalizado dentro das inspeções normais. Não tem Você leva para um centro produtor ou você pega de vários pequenos produtores e leva para um lugar só para fazer tudo isso? Então, como que funciona? A minha empresa faz a certificação e dá a consultoria para o criador. Entendi. Por quê? Para garantir que aquele animal é 100% da raça moura. Como que eu vou chegar para o Thiago e falar, Thiago, esse aqui é um porco moura? Ele só vai ver o corte. Entendi. Você garante a certificação Isso, de eu que... garanto. Então, quando o Thiago recebe esse produto lá no Maria Eugênia, é 100% moura. Por quê? Legal. Porque os animais que eu comercializo são de produtores que eu atendo. Eu não pego de qualquer produtor. Então, eu acompanho esse animal do dia que ele nasceu ao dia que ele entrou na embalagem e chegou lá no restaurante. E são grandes agricultores ou pequenos? Então, todo pequeno produtor. Pequeno produtor. Pequenos produtores, em média aí de 5 a 6 matrizes. Isso é muito pequeno. Um produtor pequeno da suinocultura industrial tem 400 matrizes. Nossa. Esse é um produtor pequeno na suinocultura do porco branco. E é por isso que o porco moura é mais caro? Um dos motivos, né? Um dos motivos é esse. Quanto ele é mais caro? Dependendo do corte, chega a 100% do que é o porco industrial. É o dobro do valor. E tem alguma perspectiva de fazer com que o porco moura seja mais acessível para os restaurantes e para todo mundo, enfim, que aumente a produção e consiga baixar esse valor? Falando em mercado, a partir do momento que aumentar a escala e aumentar a produção, obviamente que o custo diminui, porque nós temos alguns custos fixos, né? Então, o caminhão que leva o animal da propriedade ao abatedor. Esse caminhão tem capacidade de transportar 20 animais. Hoje ele leva 5. Então, esse custo que eu poderia dividir em 20, eu estou dividindo em 5. Estou dando um exemplo. E isso você, de repente, vai fazer com os chefes mesmo, utilizando e divulgando e, de repente, deixando mais acessível para as pessoas entenderem por que vão consumir esse porco, que é um pouquinho mais caro. Aí entra o trabalho dos chefes. E a missão agora é as pessoas entenderem o motivo, entenderem a diferença, entenderem por que existe o produto e entenderem, como eu falei antes, conseguirem fazer a comparação do porco com o boi, por exemplo, ou do boi com o porco, né? Sim.
entender que existe um, que é o industrial, e existe esse, e por que ele é um pouco mais caro, e se acostumar com o sabor. Aí entra numa questão que eu costumo falar sempre, quando às vezes as pessoas chegam para você e perguntam, come bem lá? Aí tem duas interpretações, ou ela quer saber se come bem porque come muito, ou quer saber se porque tem qualidade, né? Então, fazer entender que o porco mora é qualidade, hoje é a missão. Eu conheço pessoas que não comem porco industrial, detestam porco industrial, mas vão no crioulo. Come o Moura e ama o Moura. Tem o porco industrial, tem pedaços que são bem secos, né? Isso chega a acontecer com o porco Moura? Por causa da gordura, entremeada ou não? É possível acontecer se não souber preparar. Né? Mas o que acontece com o industrial, por exemplo, que às vezes você sabe preparar, ele continua seco. O porco Moura não tem como. Exato. O porco Moura não tem como. É mais fácil você acertar. Acertar por conta da gordura entremeada. E aquele joelho que você fez aquele dia defumado? Tava bom, né? Nossa, ele fez um joelho defumado, Maria Eugênia. Tem um buffet. Lógico, eles têm lá as parrilhas enormes, mas ele tem um buffet para quem tiver vontade de comer frios. E aí tinha um negócio, eu falei, que é isso? É o joelho. Eu falei, deixa eu experimentar. Meu Deus, eu falei, bota no menu esse prato. Gente, era muito bom. E ele serviu frio. E a charcutaria? Então, a charcutaria agora eu estou começando aos poucos a implementar dentro da Casa Coçaneira ali, onde a gente serve a mesa de antepastos, né? Aos poucos eu estou começando a colocar um produto ou outro, tinha o joelho, agora essa semana vai entrar a copa também, que o Charles levou, eu ia até trazer aqui pra gente provar, mas não consegui passar no restaurante, mas passa lá sim, porque ficou sensacional. Ficou bom. E aí aos poucos eu vou começar a implementar mais coisas, né? Que e legal. a ideia é que a mesa seja 100%, a charcutaria seja 100% feita na casa. Olha que interessante. E tem muitos restaurantes que estão utilizando o porco Moura hoje em dia? Aqui em Curitiba nós temos uns 6, 7 restaurantes que não são recebem, muitos, né? não, pouco. Opa. São poucos restaurantes. Que recebem o nosso, né? Sim. O rastreado, certificado 100%, que eu acompanho. Obviamente que existem outros fornecedores já no mercado e eles também estão atendendo, mas nós temos em média aí 6 a 7 restaurantes aqui em Curitiba. Como que é feito o manejo dos animais e qual que é a importância disso na qualidade da carne? Perfeito. Eu escrevi, mas eu tô pergunta. lendo aqui para não esquecer de perguntar nada. Maravilhoso. Pergunta legal. O que diferencia o manejo do porco Moura? Como é pequena escala, então nós temos um trato individualizado com esse animal. Né? Não é regra, mas boa parte dos produtores que eu atendo, esses animais são criados soltos. Tá? Mas não é solto andando na propriedade em qualquer lugar, é solto dentro do espaço dele. Determinado e estabelecido. E ali nós temos algumas formas de contenção. A cerca telada e dentro dessa cerca telada mais uma cerca onde esses animais vão permanecer. Por quê? Para evitar que outros animais entrem e para evitar que ele saia. Então ele é criado solto, mas dentro do espaço dele. Ele não fica junto com cachorro, com vaca. O criador sabe o que ele está solto, mas o criador sabe o que ele está comendo. Exatamente. E a gente sabe aonde ele está, que é o espaço dele. E ele come algo especial? Come. Né? Tem a dieta básica, que é com ração. Então ele recebe o concentrado. É impossível fugir disso. Até como suplementação, né? Exato, como suplementação. Porque eu não consigo ter uma dieta balanceada fornecendo apenas pastagem e frutas e verduras. Vai faltar nutriente ali. E aí eu sempre falo, esse animal ele está com bem-estar ou não? Ele pode estar com fartura de alimentos. Mas se essa dieta não estiver balanceada, nutricionalmente ele vai estar em déficit. E aí, tem bem-estar ou não tem? Deve comer pra caramba um porco, né? Então nós temos... Tamanho do bicho. Nós temos uma dieta concentrada para servir como suplementação de alguns nutrientes e minerais. E ele recebe, o pasto faz parte da dieta dele. As frutas nativas, se o produtor tiver árvores nativas com frutas, faz parte da alimentação dele. E tudo isso vai fazendo com que a carne e a gordura tenham um sabor diferenciado, o que nós chamamos de terroir. Né? Então, isso que vai dar o sabor. Então, no manejo, essa é uma das diferenças. Outra coisa, nós não fazemos cortes ou de baste de dentes e nem de cauda, o que é uma prática comum na suinocultura industrial. Nós não fazemos isso. O que é isso? Então, cortar os dentes logo após o nascimento e cortar a cauda. Por que isso? Por que isso é feito? Porque os leitões, quando estão
os leitões, quando estão mamando na porca, numa disputa ou outra pelo teto, eles podem acabar mordendo a pele e fazendo alguns cortes. Eles podem ser bem agressivos, né? Sim. E eles já nascem com presas. Aí a mãe que deu uma... né? Isso é natureza. Né? Tem que ensinar. Exato. Mas hoje, na suinicultura industrial, é feito um desbaste, né? Então, lixa esse dente e deixa ele arredondado, para que ele não cause essa lesão. Bom, primeiro que trabalheira, né? E depois, meu Deus, nunca imaginei. E o corte da cauda, a ponta da cauda do suíno, ela tem pouca terminação nervosa. Então, às vezes, tem um irmãozinho ali, vai lá e dá uma mordida. O outro não sente. Só que começa a sangrar. E aí vem o outro e vira e começa a morder. E aí isso pode causar alguma lesão. Então é feito esse corte justamente para tirar aquela ponta que é pouco sensível. Tá? Nós não fazemos isso. Por que a gente não faz? Ele não nasce com presa? Sim, nasce com uma presa enorme. Como essa porca, durante a gestação, ela é mantida num lugar aberto, ela recebe sol na glândula mamária, ou ela passa e esfrega esse tecido no chão e o tecido vai engrossando. Então, dos produtores até hoje, desde 2019 que eu venho acompanhando, eu nunca vi ou nunca tivemos lesão de teto por conta de mordida. Então, a gente não faz esse manejo. E o ambiente, como ele é enriquecido, né? Então, assim, o animal fica solto, ele pode caminhar, ele não tem por que ir lá morder a cola do outro. Então, a gente também não faz esse desbaste. Tá? Não tem estresse. Não tem estresse. É um manejo muito mais tranquilo. Tá? E aí a alimentação, como eu falei, que muda, né, em relação à suinicultura industrial, porque não é uma dieta concentrada única. A gente tem outros alimentos. Varia. Então, essas são algumas diferenças. Uhum. Com todo respeito ao ibérico que come bolota, o nosso come pinhão, né? Pois é, eu tava pensando no bolota mesmo. E vem cá, e é um sistema sustentável a criação do porco-moura? Ele tem... Como é que é? Sim. Sim, ele levou uma pensada ali. Porque a gente tem vários cenários, né? Uhum. E isso é muito novo no Brasil. Então, a gente fala porco no pastejo. Aí, automaticamente, ou porco na terra, automaticamente vem aquela imagem do porco no meio da lama. O que é aquilo? É um manejo errado, onde eu tenho uma alta concentração ou uma carga animal muito grande num espaço pequeno. Aí eu começo a ver aquela degradação de solo. No nosso caso, nós fazemos rodízio, rotação de pastagem. Então, diminui a lotação, e aí esse é um outro motivo por ser uma carne mais cara. Então, eu tenho uma baixa concentração animal, e eu faço a rotação, o rodízio, para que não haja degradação de solo. Então, isso aí já é uma prática conservadora. Né? Já é uma prática sustentável. Em outras propriedades, e por isso que eu pensei, nós temos florestas nativas, que tem árvores nativas, como a embuia, você falou do pinhão, como o pinheiro araucária, como a gavirova, que é uma árvore frutífera nativa nossa. E muitos produtores estão preservando essas áreas para manter o porco embaixo, porque isso vai dar uma característica única para aquele animal. E isso acaba sendo valorizado, ou seja, o porco está estimulando a preservação de florestas. Olha que legal. Para quê? Para ter árvores nativas, o que vai dar um diferencial para a carne depois. Então, são várias maneiras que a gente pode entender como prática sustentável. Como eu não tenho uma alta concentração de população do animal, eu não tenho concentração de dejeto. Né? O próprio ambiente acaba absorvendo aquele dejeto que é produzido ali pela essa baixa população. E se você aumentar essa produção para atender mais gente, como é que vai ser isso? Você acha que... O que eu vejo é interessante aumentar o número de produtores. Não concentrar mais animais numa propriedade. Porque acaba se tornando uma alternativa para o pequeno produtor também. Um produto com alto valor agregado. Sim. É uma alternativa para a agricultura familiar hoje. Né? Para a gente sair lá do monopólio da soja, do milho, ou da suinicultura em escala, que daí eu preciso ter muitos animais. Então eu posso ter menos animais com alto valor agregado. E a tua carne é entregue para todo o Brasil? Hoje a gente está atendendo o Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Quem compra mais? Aqui. O Paraná compra mais. Compra mais. Mesmo só tendo 8 restaurantes, 9 restaurantes utilizando. Que legal, né? Eu sei que o Soifer diz que a produção dele vai toda pro Laçai. Diz que tudo que ele produz, ele manda pro Laçai. Mas ele não aumenta a produção. O que acontece? Aí entra uma outra questão. Se a gente aumenta muito a produção, tem muita oferta, baixa preço. A gente sabe qual que é a tendência de aumentar a produção, né? Não é bom baixar o preço.
Eu acho que... Vai lá, Vocês querem pode ganhar falar. mais Não, pode dinheiro? falar. Não, mas Pode eu falar. acho que o risco de você baixar a qualidade é muito grande, de aumentar muito a produção. Eu acho que o controle diminui. Eu acho que quantidade e qualidade sempre vai brigar. A verdade é essa em qualquer lugar. O porco moura já existe em algum prato típico regional nosso? Tem a chefe, a Rosane Radek, ela tá trabalhando muito forte com o porco moura no prato típico dela lá, né? Que é o pão no bafo. Ai, é muito bom, né? O pão no bafo ganhou IG agora, não foi? Foi, né? O que mais que eu ia perguntar aqui pra vocês? Se você percebe um crescimento da valorização aí, das pessoas estão entendendo o porco moura, elas pedem, não, eu vou querer o porco moura. Existe Sim, isso? Existe, cada vez mais. A gente atendeu, inclusive, um casal, deve ter umas 3 ou 4 semanas, que veio de São Paulo para Maria Eugênia para comer porco moura. Porque não tem muito em São Paulo. Não. Não, ainda não. Não. Ainda não. Eu acho que tá aumentando, né, Charles? Eu acho Sim. que a tendência é ir aumentando, as pessoas ir conhecendo. Esse serviço aqui é muito importante para isso, né? Para divulgação, Pra né? divulgação, né? E realmente ir educando e fazendo entender o que é o porco moura e né, a diferença dele para Que realmente tem outra tipo de qualidade. carne. Exatamente. Isso tem acontecido. O fato de você poder comer uma carne dessa mal passada é outro ponto muito importante. As né? pessoas têm medo, né? Então, Nossa, mas mesmo. é um serviço que tem que ser feito, é um trabalho que tem Sim. que ser feito com paciência e com cautela. E aí talvez o lance de você não aumentar a produção, sabe? E ser realmente cauteloso e gradativo, assim, para que a coisa aconteça da maneira correta. Então, qual que vocês acham que é o caminho para que o porco moura ganhe mais espaço na gastronomia brasileira, não só aqui em Curitiba? Vou reforçar o que o Thiago falou, o trabalho que você faz, o trabalho que o Thiago faz, então o trabalho da alta gastronomia é um caminho. Então, nós aqui de Curitiba, do Paraná de uma maneira geral, já estamos ouvindo falar do porco moura há mais tempo. É. Mas eu aposto que se a gente sair aqui na rua e encontrar a primeira pessoa ali e perguntar o que é porco moura, ela nunca ouviu falar na vida. Jura? Então, assim... É engraçado, né? Que a gente... Não. Já é comum, né? Não. Então, tem um público, e eu não vou falar nem do Brasil, em Curitiba mesmo. Que também não conhece. Tem um público muito grande para ser atingido ainda. Né? Eu sou mais modesto. Se a gente for falar só Curitiba, o público potencial que a gente tem para atingir já vai ser um ganho, um crescimento muito grande para os produtores, para os criadores. É que, como você falou, né? O porco moura tá na alta gastronomia. Se você for levar o porco moura para um restaurante que tem um ticket médio mais baixo, difícil para ele. Eu vou comprar um porco de 50 ou de 100, né? É difícil. Essa é uma realidade, a gente precisa falar disso, né? Sim. E reconhecer, porque... Mas é como ele falou Mas também. acontece com o boi também. O boi também. O boi Exato. também. Aham. Exato. Aí o pessoal fala, nossa, a churrascaria vende a R$ 39,90 o diesel. E a mesma carne. Aí tem que saber o que você está comendo. É carne de bicho? É. Do mesmo bicho. Do bicho. É. Né? Sim. É muito diferente. Da mesma espécie, não da mesma raça. Exato. Essa semana eu fiz semana passada eu fui na churrascaria Arco-Íris, que é rodízio, A né? melhor. De rodízio Não sei ela se é deveria melhor. falar Não, de nisso. rodízio Mas ela é eu melhor. acho muito Eu top. acho Eu acho também. muito top. Porque, cara, eles têm carne boa mesmo. É. Eles têm. Eu acho que nenhuma churrascaria em Curitiba tem dry age. Dry age? Quem? Tem. A Arco-Íris tem. É só ela. É só Isso que eu ia ela. falar. Ah, tá, ok. Além dela, o Aguil tem, Ah, mas sim. dry age eu não só conheço ela. nenhuma que tenha, que produza e tal, enfim. E aí postei, gente, o negócio bombou de uma forma, e aí gente falando assim, né? Imagina, mas eu vou na esquina do bairro tal e como muito melhor por 30, por 40. Pode ir, não tem problema. Sim, a gente sabe que você vai comer muito também. Né? Que daí é o come bem. Come bem, qualidade top. ou quantidade, né? Isso, e aí, cara, aí se instaurou uma briga, porque tem grandes amantes da Arco-Íris, gente. O problema dela é no Boqueirão. Aí eu falei que era longe, o pessoal, pô, mais longe do que? Gente, da minha casa. Óbvio, 45 minutos pra eu ir, 45 minutos pra voltar. Você tem que tirar um dia pra almoçar no Arco-Íris. Jantar e nem vou, né? Porque que sono pra voltar. Sim. Então, assim, uma coisa muito boa, com carnes muito boas, e as pessoas brigando por preço. Sim, é diferente o preço. É diferente. A verdade é que tem que saber ser cliente também, né? Tem que Não adianta você ir na de R$30 e cobrar a qualidade da de 180. Né? Eu tenho um outro amigo que ele tem vários restaurantes em Curitiba, restaurantes mais caros, mais baratos, mas assim, ele fala assim que o boteco é um negócio que ele adora, porque é despretensioso.
A pessoa vai comprar um prato de R$30, ela não tem nem como reclamar se o prato não estiver tão bom, né? São R$30, com R$15. Então é isso, né? E a carne também é um negócio que o pessoal reclama. Se vê, pô, isso aqui veio seco, isso aqui não tá bom. Reclamam no restaurante? Acontece, né? Não tem como não. Até porque, falando do boi agora, o porco-moro é muito mais fácil você controlar por conta. E aí é onde a gente estava falando do controle de produção, de não fazer larga escala, porque você perde a mão, acaba perdendo a mão. E o boi, a gente trabalha com Angus no Maria Eugênia. E por ser uma escala muito longa, é muito difícil. Eventualmente vai ter uma peça que não vai estar no mesmo padrão das outras. E não tem como controlar isso. Não tem como fazer um crivo de uma por uma para saber. Eu acho que você vai descobrir na hora que eu você acho que às vezes até tem problemas assim. Eu já peguei uma peça de um lugar muito bom que não estava muito boa. E era uma peça de uma marca. Não vou falar o nome da marca, mas assim... Eu acho que às vezes até armazenamento, transporte fazem toda a diferença, né? Por que esse aqui tava bom e esse aqui não tava? Pô, parece é da mesma empresa. Eu acho que tem muita coisa. Tem no muita jogo, coisa, né? tem muita coisa. E tá, mas e aí, Charles, você falou sobre outros produtores. Pois é, eu também fiquei interessada. Existe essa procura de pessoas querendo criar mais porco, querendo outras começar... raças, você falou, né? Outras raças. Que nome tem hoje? Tem o Mora, tem o Jordão, tem quem? Tá, então vamos lá. Não sei o nome dos bichos. Esse é um cuidado que nós temos, né? Porque o porco-mora toda hora está sendo falado, o mercado que ele atinge é um mercado que paga mais, que valoriza mais aquela carne. Então tem muito produtor querendo entrar nesse negócio porque acha que vai ganhar dinheiro, né? Mas existe uma grande dificuldade em você ter o animal e você achar o mercado para ele. Porque os cortes mais demandados têm uma boa procura. Mas o porco não é só corte de lombo. Não é só ancho. Não é só ancho. Ele tem pernil, ele tem pele, ele tem rabo, ele tem barriga. Costela, amo! Né? E aí entra em algumas particularidades. E aí, como que eu tenho que vender o animal inteiro, eu tenho que comercializar o animal inteiro. Então tem uma procura muito grande de criadores. Tá? O mercado ele responde, é engraçado, porque quando a gente coloca esse produto num restaurante, ele tem uma demora na saída até o pessoal, né, até os clientes entenderem e conhecerem o produto. Mas assim que começa, a demanda aumenta muito. Aí a gente tem que correr para tentar manter aquela demanda, né? Mas ele é demorado, esse mercado. Existe, mas para desenvolver esse mercado não é fácil. A criação, eu vou dizer, é claro que não é fácil, mas é relativamente fácil. Compro os reprodutores e em 10, 12 meses eu tenho animal pronto para abate. Né? Agora, e esse mercado de desenvolvimento? Né? É mais demorado. Então tem muito produtor querendo entrar. Porém, a gente depende muito de como esse mercado está respondendo. Tá? Então, isso falando do porco-mora. Porém, existe hoje no mercado, já desenvolvido por uma empresa de genética, o cruzamento do Mora com outra raça. Para quê? Para colocar ele num sistema industrial já, essa raça. Para ter uma resposta melhor num sistema confinado. Então, pegou o Mora, cruzou com outras raças e desenvolveu um outro animal que tem uma qualidade de carne muito superior ao porco industrial, o porco branco, muito próxima do Mora, puro, um animal adaptado ao sistema confinado, com menor deposição de gordura, né, e mais gordura entremeada. Então hoje existe essa genética que foi batizado de linha BS, não tem um nome específico, né? Por que BS? Porque isso é registrado no Ministério da Agricultura e lá precisa ter o nome do registro. Então foi batizado de BS. Que é muito bom. É excelente, é impressionante assim. O que foi feito ali, esse trabalho dos geneticistas, esse trabalho do melhoramento genético. Que legal. Conseguir cruzar outras raças. E é uma maneira de você preservar a genética do Mora também, né? Então, aí essa é uma pergunta que sempre faz. Tá, mas e aí? O Mora vai acabar então, se está indo para isso? Não, pelo contrário. O Mora vai ganhar mais força. Mas como? Ele vai se tornar mais premium ainda. Vai, por quê? Porque para desenvolver essa raça, esse cruzamento, eu vou precisar do animal puro. Precisar do Mora, então ele não pode sumir. Ele não pode sumir, ele tem que ser preservado. Entende? E outra, um outro produto, quando a gente fala da carne, é um outro produto que vai ajudar a entrar com esse conceito de carne de porco de alta qualidade.
Olha que legal. Vai ter uma qualidade superior à que está sendo vendida hoje em dia, porém ainda inferior ao porco moura, é isso? Inferior, eu não digo inferior. Diferente. Diferente, porque aí é o cliente que vai dizer o que ele gosta ou não. Isso. Entendi. Já tem, não tem ainda? Já pessoal, tem. né? Já está sendo tem. vendido? Sim, já está sendo vendido. E eu conheço pessoas que falam, BS? não, BS. E tem pessoas que falam, não, eu prefiro o BS. E tem que pessoas que falam, não, eu prefiro o Moura, porque já Entendi. experimentaram e é os dois. muito diferente, você provou? Ela é diferente. E o que é diferente? A maciez. Então, Ela é mais macia? Mais macia. Ela é mais macia do que o Olha. Moura. O volume de massa muscular num corte ele é um pouco maior. Se a gente pegar o corte do lombo, por exemplo, Não vai ter tanta perda. ele é maior. Por quê? Porque foi colocada uma raça que tem uma alta deposição de massa muscular. Que Olha. é Duroc? O Pietra. Pietra, verdade. Pietra. Então ali foram utilizadas 4 raças. Pietra, que é uma raça extremamente muscular, é um animal que tem uma explosão muscular muito alta, porém baixa gordura. O Berkshire, que é uma outra raça que tem uma qualidade de carne boa, carne bem vermelha, com alta deposição de gordura, que os japoneses adoram essa raça, que eles chamam de Korobuta. Então a carne de Korobuta é dessa raça, do Berkshire. O mercado japonês consome muito. O Moura e, por fim, o Duroc. Então, com esse cruzamento, chegou nesse produto, BS, que ele tem uma qualidade de carne, um volume de carne maior, uma deposição de gordura, uma coloração, não perde nada. Para um sistema confinado. O Moura é um animal mais rústico e aguenta um sistema aberto. Tá? Então, existe já esse cruzamento aqui no mercado. Foi feito aqui no Paraná. Só aqui pra gente falar de a gente já falou de 4 raças de crioulo, né? Só em pouco tempo. Então, só nesse exemplo, né? E a gente tem um outro universo muito grande para explorar. Bom, aqui no Paraná, quem desenvolveu foi uma empresa de Toledo, que desenvolveu essa genética, e lá que está a maior concentração dessa carne disponível já. Mas, eventualmente, eu trago aqui para Curitiba esse produto, essa carne, porque vai caminhar junto com o Moura. Quando a gente fala em qualidade de carne, esses dois vão caminhar juntos. E agora é uma pergunta para você. Se nós comprarmos esse dito porco moura para fazer em casa, qual é a diferença? Existe diferença de fazer um porco moura de preparo ou do porco normal? Ou a gente taca tudo no mesmo jeito? Não, eu acho que sim. Faz igual. Faz igual. Controle de temperatura e não deixa passar demais. Come ele ponto menos. Essa é a diferença básica aí que você acha que tem. Come que ponto menos. Fica macio, né? Macio, suculento. Inclusive no Maria Eugênia a gente serve ele com uma polenta, que eu fiz uma brincadeira da chuleta com polenta, né? Aham. E aí é o porco moura grelhado com uma polenta cremosa. Porco moura ponto menos. É muito bom. Nossa, é muito perfeito. bom. Você Eu já sou fez carpaccio apaixonado de por porco moura? Ainda não. Será que pode? Pode, tem Pode, uma chefe. O Pula fez tartar de porco moura uma Aí, vez. ó. Não sei se era moura, de porco. Ele não me chamou pra comer assim. Não, ele fez pra uma dessas indústrias, assim. Ah, é? Eles pediram pra fazer uma receita, ele fez tartar. Ah, legal. Você veja que corajoso, né? Porque... Isso é importante falar, né? A gente está falando da carne de porco em relação à temperatura e a forma de apresentar e servir. O que a gente tem que buscar? Sempre a origem. Né? Se é uma carne que passou por todo o processo de inspeção. Sim. Né? A casa do porco serve tartar faz muito tempo. Então, por quê? Porque lá eles controlam, Sim. assim como nós. Eu já visitei a eles fazenda controlam deles. a produção. Não é um moura, mas é um porcão porco bem, crioulo. bem cuidado. Isso, eles também trabalham nessa linha do porco crioulo, do porco caipira. Mas assim, então eles têm a criação, eles controlam a criação, eles controlam o abate e controlam o processamento. É claro que é uma carne segura, que é o que nós fazemos aqui. Como nós estamos nas propriedades, se tiver algum problema na propriedade, esse animal não sai de lá, já fica lá. Ok, saiu da propriedade, foi para o frigorífico. Se tiver algum problema, o frigorífico já não libera a carcaça, não vem para nós. E depois tem a indústria ainda, que não é a mesma que faz o abate. Então, se tiver algum problema, nós temos 3 filtros. Então, a hora que essa carne chega realmente na gôndola, ou no prato, né, ou para o consumidor... 100% assegurada. 100%, ela passou por 3 barreiras. Muito legal. Né? Muito Isso legal. é importante. Então, os consumidores têm que buscar a origem, saber de onde é essa carne, onde ela foi processada. Né? Para daí sim, se ele conhecendo e tendo essa informação, com certeza é uma carne segura. E ainda tem o controle, o seu controle
de sair da fazenda para chegar para saber que ele está recebendo de volta a sim, mesma carcaça que sim. foi pro abatedouro. Importante, é a rastreabilidade. Então a gente faz a rastreabilidade. Porque como que funciona? Eu faço todo o acompanhamento da produção, da criação, na fazenda. Esse animal chegou no peso de abate, ele vai para o frigorífico. Nós entregamos o animal no frigorífico, no abatedouro, e ele vai me devolver 1 dia, 2 dias depois. Então, aí o abate não somos nós que fazemos. Sim. É terceirizado. Que garante que é o mesmo porco que está voltando? Quem garante que é o porco que eu deixei lá e é a carcaça que eu vou receber no outro dia? Como que se faz isso? Não faço ideia, tem que acompanhar. O que nós fazemos? Nós fazemos uma tatuagem no animal com uma numeração. E essa tatuagem ela só vai ser visível depois da limpeza. E ela não pode ser mais feita. Então essa tatuagem é feita no momento do carregamento. O animal vai carregar hoje, tatua hoje. Ou 1 dia antes, né? E aí eu controlo esse número. Quando eu receber essa carcaça lá na indústria, eu vou ver se esse número é o mesmo que foi tatuado lá na fazenda. Olha que coisa, então, né? Isso faz parte da Quanta coisa a gente aprendeu hoje do porco moura, Muito gente. bom, né? Não sabia. Sim. E aí com esse número eu consigo voltar lá nos registros da fazenda e aí saber quem era esse indivíduo, o dia que ele nasceu, o que ele comeu, se ele passou. É muito organizado. Exatamente. E em breve a gente vai conseguir, a gente que recebe vai conseguir saber de qual produtor que está vindo, né? O que vai ser muito legal, porque a gente vai saber o que esse porco comeu e vai saber qual sabor de entrega ele vai ter. Olha que legal. Importante também, Thiago, muito legal você falar isso. Então, assim, hoje nós já temos essas informações, né? O que nós não temos ainda é como o consumidor acessar isso. Né? Então, a gente está trabalhando com essa informação para colocar um QR Code na embalagem e ali ele pode ler e automaticamente já vai cair. Quem era o produtor, da onde veio, qual era a localização desse animal. E por que isso? Para mostrar para o cliente, para o consumidor, o que ele está provando, o que ele está comendo, mas também dar o crédito para o produtor. Para estar ali o nome daquele criador. Para valorizar o trabalho dele. Porque ele passou 1, 2 anos cuidando daquele animal, né? Trabalho diário, de segunda a segunda. Então isso é importante. O consumidor que está provando aquela carne conhecer quem é que está produzindo aquilo para ele. Que tem por trás, né? Para conhecer a cadeia inteira. Então valorizar o produtor, valorizar o chefe que está preparando aquele prato, porque é claro que tem todo o trabalho, know-how para trabalhar com aquela carne, né? Então para dar o crédito e valorizar cada agente dentro da cadeia. Muito legal. Gente, obrigada pelo bate-papo. Eu acho que a partir de hoje, quem assistir aqui vai estar entendendo melhor e valorizando mais esse produto aqui, principalmente o produto da nossa região, né? Isso. Obrigada. Dá orgulho, né? Orgulho, orgulho. E assim, gente, vale a pena. Se você não comeu o porco moura ainda, você pode ir até o restaurante do Thiago, que é o Maria Eugênia, inclusive, é belíssimo, que ele vai preparar junto com polenta, Thiago. Polenta cremosa. Olha com aí. queijo da Serra da Canastra. Olha que delícia. Obrigado, gente.